Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Provcast, o podcast de finanças da Proventus Cursos de Investimentos. Eu sou o host, Yuri Wagner, e eu trouxe um convidado muito especial no dia de hoje. Eu estou aqui com Gregório Tinoco, advogado, especialista em direito imobiliário, com MBA em incorporações imobiliárias e investidor do mercado financeiro e aluno da Proventus Cursos. Greg, seja bem-vindo ao primeiro Provcast. Muito obrigado e agradeço demais essa oportunidade. Greg, fala um pouco sobre sua profissão, como é que é ser advogado de direito imobiliário? Bom, é um ramo bem interessante, né? A gente assim, é minha especialidade, mas a gente trata de outros ramos também no escritório, mas em relação à parte imobiliária, a gente faz muito na parte extrajudicial de contratos, análise de risco nas operações de compra e venda de imóveis, enfim, notificações e vários outros aspectos, regularização de imóveis também. E assim, é muito bacana até tem muita coisa que acabou ligando com esse interesse do mercado financeiro e tanto a experiência do mercado financeiro veio para o direito também, né? Muitas outras coisas. Greg, você é especialista em direito imobiliário. Me conta um pouco sobre o seu trabalho, como é que funciona isso? Beleza. Eu trabalho no escritório Gutenberg Natal Tinoco Advogados, né? Que já está há mais de 20 anos no mercado. E a gente trabalha com direito empresarial, direito civil, direito tributário e a minha área especificamente, a minha especialidade é o direito imobiliário. O que é que a gente faz? O que é que eu faço? Regularização de imóveis. Às vezes você tem um imóvel em cartório que não está todo regularizado, então precisa ter alguma diligência ali para resolver isso. Elaboração de contratos, né? Contrato de compra e venda, contrato de aluguel, esse tipo de serviço, né? Diligência em cartório, né? Às vezes documentos que você vai pegar. E também a regularização, essa coisa toda. E além de muitas outras coisas. Então a gente tem tanto a parte judicial como também a parte extrajudicial, que são esses serviços que eu já citei aqui. Maravilha. Greg, me conta um pouco sobre você e como foi a sua primeira relação com investimentos. Bom, eu estou investindo desde 2019, ou seja, tem mais de 4 anos, um pouco mais de 4 anos. E começou quando eu tinha acabado de passar na OAB, né, já era advogado e estava cogitando fazer especialização fora do Brasil. Aí a minha ideia era aprender sobre finanças para poder juntar um dinheiro e ir para fora. Sim. Aí eu comecei a estudar bastante sobre isso, né, ver vários vídeos de Natália Arcuri, aquelas coisas bem introdutórias, do beabá mesmo, né, fui gerando conhecimento, fui estudando sobre bolsa. E acabou que eu decidi não ir, porque eu vi que conversei com vários advogados e vi que era mais vantajoso ficar aqui no começo da carreira, né? Fazer clientela, pegar mais experiência. Mas eu tinha equipamentos de guitarra, que era o meu hobby também, que eu tocava em banda e já estava parado há algum tempo. Sim. E resolvi levantar dinheiro a partir disso, né? Vendi guitarra, amplificador, os pedais de guitarra e transformei isso em investimento. Comecei a investir a partir daí. Então esse foi o começo mesmo. Entendi. Então você começou vendo os vídeos no YouTube, Natália Arcuri e outros influenciadores, com certeza. Decidiu que ia começar a investir, pensou de onde é que eu vou pegar o dinheiro para começar, Exato. Né, para dar o pontapé inicial. Aí percebeu que tinha coisa que você não usava no Exatamente. momento. Que era justamente você era guitarrista de uma banda, só que a banda tinha ficado parada. É porque pandemia, alguma coisa? Não, porque sempre foi uma coisa meio hobby, né? O pessoal nunca teve um direcionamento assim de tocar profissionalmente, embora eu já tivesse feito alguns shows aqui e acolá. Mas aí acabou ficando parado, cada um cuidando da sua vida, trabalho e tal, e foi esquentando. Entendi. Aliás, esquentando não, esfriando. E aí depois disso você decidiu vender o equipamento e já colocou direto em ações, coisas assim, ou você foi com calma? Como é que você fez? Aí o que é que eu percebi quando eu fiz esse estudo? Né? Primeiro eu tinha que aprender sobre renda fixa. Certo. Então eu peguei aquele dinheiro, coloquei em aplicações que na época era do Nubank, né? A conta do Nubank, deixei lá enquanto eu estudando outras coisas. Sim. E renda fixa para o pessoal entender, né? É aquele investimento onde você está emprestando dinheiro, seja para um banco, seja para o governo, seja para alguma empresa, você está emprestando dinheiro em troca de uma rentabilidade. Você deixa dinheiro emprestado, você vai receber juros em troca. E aí você começou pela renda fixa, que é o mais comum que o pessoal comece mesmo, porque é o mais seguro, né? Você tem uma receita, você sabe qual os juros que você vai receber, você tem uma certa previsibilidade. Exato. E era também, que é importante falar, com liquidez. Né? Então, aquele dinheiro que você não sabe o que vai fazer. Você deixa numa aplicação segura e com liquidez. Foi isso que eu pensei. Aí, eu fui estudando sobre mais coisas, depois fui estudando sobre ações e comecei a investir em bolsa, ainda nesse mesmo ano. Mas sempre como se fosse entrando na água, testando a água, botando um pouquinho, depois botando mais e assim sucessivamente.
Tudo isso ainda em 2019? Tudo isso ainda em 2019. Tá. Não cheguei, eu peguei o dinheiro lá e botei em bolsa, como muita gente às vezes acontece, né? Peguei um dinheiro aqui, vou botar para ver se duplica, faz não sei o que. Não, foi tudo com calma, com cautela, planejamento. Perfeito. Começou pela renda fixa, começou pela caixinha no Nubank. Desculpa, na época não tinha nem a caixinha no Nubank. Era a conta do Nubank. Era a conta do Nubank, que já rendia 100% do CDI. 100% do CDI. No primeiro dia, né? Que hoje em dia pouca gente sabe, mas o Nubank, antes você colocava o dinheiro na conta corrente e já começava a render no próximo dia útil. Agora não. Agora espera 30 dias para começar a render o seu dinheiro. A menos que você coloque na caixinha no Nubank, que aí já começa a render no primeiro dia útil. Assim que você coloca lá. Então, beleza. Começou pelo Nubank, começou pela conta corrente. E aí, o que te fez perceber que era o momento de, não, vou colocar em renda variável agora? Ou seja, vou colocar em ações ou fundos imobiliários. O que te fez perceber que era o momento? O que me chamou a atenção na renda variável foi a questão dos proventos mensais, né? Aquela renda passiva que ia gerando. Sim. Porque na renda fixa, tudo estava misturado ali com o montante principal. Os juros se misturavam. Na renda variável, não. Caía na sua conta e você ia poder... ou você usava aquele dinheiro ou você reinvestia. Entendi. Embora nesse momento o mais recomendável seja reinvestir. Perfeito. E também, claro, eu vi que ao longo prazo a Bolsa de Valores era muito mais rentável do que a renda fixa. Embora no curto prazo tenha oscilações maiores, né, seja mais volátil, mas a longo prazo ia compensar mais. Perfeito. E tem dois pontos que eu quero aproveitar e reforçar da sua fala, Greg, que você falou dos proventos que te chamaram a atenção e para o pessoal entender o que é o provento. Provento é a renda passiva que você recebe dos seus investimentos. Então, quando você se torna sócio de uma empresa, através da Bolsa de Valores, por exemplo, você compra uma ação, você se tornou sócio. Digamos que você comprou uma ação da Magalu. Você agora é sócio da Magalu. Se a Magalu tiver lucro e repassar o lucro para os sócios, para os acionistas, você que é um deles, porque você tem aquela uma cota ali, recebe a parte proporcional àquela cota que você tem. Então isso é renda passiva. Quanto mais cotas você possui, maior a renda passiva que você vai ter. No caso de fundos imobiliários, que se popularizou bastante no Brasil hoje em dia, você tem uma renda que é relativamente mais previsível. Porque a empresa ela pode pagar uma vez no ano, uma vez no semestre, uma vez no trimestre e por aí vai. Mas o fundo imobiliário ele costuma pagar todos os meses. E aí você investe ali e está recebendo todos os meses. Inclusive, quando você começou, você foi direto para ações ou foi mais para fundos imobiliários? Quando eu comecei em ações mesmo. Mas logo depois já foi fundos imobiliários. Já foi para fundos imobiliários. Embora o caminho normalmente seja o contrário, né? Seja fundos imobiliários porque eles são menos voláteis, costumam ser menos voláteis. E você também tinha ciência de que no longo prazo as ações são o investimento que tem a maior rentabilidade historicamente no Brasil, mas também fora do Brasil. Tem diversos estudos feitos em vários países que mostram que as ações, por serem partes de empresa, e empresa, de maneira geral, o mercado, a economia dos países tende a crescer ao longo do tempo, mais do que os índices de empréstimo de dinheiro, que são as taxas de juros. Então, você consegue ter uma rentabilidade melhor no longo prazo, e aí, importante falar, é longo prazo, não curto prazo, quando você escolhe investir em ações e fundos imobiliários por meio da Bolsa. Tá, Greg, legal, você fez isso. Começou a investir em ações, fundos imobiliários. E qual foi a sua primeira reação? Você estava, então, na renda fixa, vendo seu dinheiro crescer todos os meses, para depois renda variável agora, e aquela ação despenca, cai um pouco, sobe. Como é que foi o seu primeiro contato em relação a isso do ponto de vista mais emocional? Rapaz, era um negócio bem doido, porque você abria um momento, estava uma cotação, depois abria outra, já estava em outra. Então, se você ficar, como eu fiquei bastante, né, o iniciante, acompanhando aquilo, você fica fissurado, fica vendo o negócio para cima e para baixo. Eita, devia ter vendido, eita, devia ter comprado mais. É bem louco. Mas esse negócio aí que você falou do risco, inclusive do curto prazo, é importante. Assim, a bolsa pode ser um cassino se você tratar como um cassino. Você tem que ter a consciência de que é uma coisa para longo prazo realmente. Você tem que estar preparado para deixar aquele dinheiro para longo prazo. Salvo raras exceções. Quando você usa um pedaço pequeno do seu patrimônio para ver uma oportunidade ali que você pode vender em pouco tempo, mas não é o que eu recomendo para a maior parte, né? E, inclusive, se for uma coisa que você precisa para curto prazo, como eu já vi casos, né? Pessoas que compraram, já até falei para você desse exemplo, pessoas que compraram ações, a mesma ação da mesma empresa, pelo mesmo preço no mesmo dia, mas tiveram destinos diferentes, porque uma estava investindo um dinheiro que estava sobrando, outra estava investindo um dinheiro de um apartamento que ia precisar no outro mês. Explica um pouco melhor isso. Conta um pouco para a gente da situação. Desse caso? É uma pessoa que eu não vou citar nomes, mas ela tinha comentado comigo que aproveitou uma queda das ações da Petrobras em começo de 2020. Foi antes da pandemia, inclusive. Foi quando teve um negócio da... não lembro agora. Da Arábia Saudita, mas acho que isso foi depois, que foi o que fez cair mais. As ações já tinham caído. Ela foi lá e comprou, acreditando que estava num preço bom.
e botou o dinheiro na reforma do apartamento, que ia precisar em pouco tempo. O que é que aconteceu? Veio a crise da Arábia Saudita, lá do petróleo, né, e fez as ações despencarem ainda mais. Aí pronto, ela tinha que tirar aquele dinheiro, era o dinheiro que ela tinha para fazer a reforma e teve que vender no prejuízo. Essa outra pessoa que eu também conhecia já estava com as ações da Petrobras, aliás, estava com esse dinheiro sobrando e comprou as ações da Petrobras aproveitando a oportunidade. Esperou um ano, um pouco mais de 2 anos e vendeu com um lucro de 40%, salvo engano. Caramba, alguma coisa 40% assim. em 2 anos. Exato, mas assim, ele vendeu em 1 ou 2 anos, mas era um dinheiro que ele poderia segurar por mais tempo. Ele só viu a oportunidade de vender também. Perfeito. Ou seja, ele o foco dele não era curto prazo, ele ganhar numa semana, num mês, exatamente. Num dia. Era ganhar mais. Não, estou sem pressa, o preço está tá atraente. Né? E quando você começa a entender mais sobre investimentos, você começa a saber quando o preço está atraente, quando não está. E não é só porque caiu uma ação que agora o preço é melhor. Tem ação que cai 50% e continua cara, porque vai cair mais 50%, vai cair mais 70%. A gente viu o caso de várias empresas como Americanas, por exemplo, a própria Magalu, aconteceu isso também. Então, você tem que saber analisar o negócio que está por trás, não só aquela ação, aquele papel que está subindo e caindo na tela do seu computador. Maravilha, Greg. E fora a parte que você falou em relação a essa questão emocional, que o investidor muitas vezes não está preparado, quer saber que vai subir, que vai cair. Que outras dificuldades você enfrentou quando você foi começar a investir? Especialmente falando de investimento em renda variável, como ações e fundos imobiliários. Eu acho que essa daí é muito importante, a questão do emocional, que mesmo eu vendo muita gente falar dos eu peguei em 2009, né? Eu entrei com uma bolsa em alta, então, mas assim, eu já via muita 2019, né? 2019, eu já vi muita gente dizer, olha, você não é um gênio por estar ganhando dinheiro, os influenciadores, a gente está apenas no mercado de alta, vai ter um momento que vai cair. Inclusive foi o que aconteceu em 2020, né? No ano seguinte a bolsa caiu 50%, eu acho, né? O Ibovespa. 50%. 50%. Então, eu, mesmo estando preparado, ainda foi difícil ver lá aquele todo dia, mas eu segurei a onda, né? Você tem que ter o emocional por trás. Outra dificuldade também que eu tinha, que eu via muita galera falando em dividendo e tal, dividendo eu comprava as ações, eu disse, mas quando é que eu vou receber o dividendo? Eu ficava esperando e como é que eu sei disso? Aí que eu fui pesquisar, vi que as empresas publicavam isso, né? Tinha um histórico de pagamentos e aí eu fui um ponto-chave porque eu comecei a ver em que meses elas costumavam pagar, as empresas. Então eu tinha uma previsibilidade ali, sabia? A Taesa vai pagar em maio, agosto, novembro, dezembro, era como ela vinha pagando com frequência. Sim. Então, assim, eu montava um calendário de forma que eu recebesse os proventos todo mês, ficasse uma coisa organizada. Fora os fundos imobiliários, né, que já pagam naturalmente todo mês. Sim. Mas essa foi a dificuldade. Não tinha muita informação nesse sentido quando eu comecei. Entendi. Não tinha muita informação nesse sentido para você poder escolher os ativos e saber quais eram melhores para aquele momento. Os indicadores também, Os né? indicadores eu não tinha esse know-how por que aquela ação, por que a outra, quando saber se está caro ou barato. Perfeito. Porque não é só você olhar o preço, né? O preço é o que está aparecendo ali, mas tem muita coisa por trás que você tem que entender para saber se aquele preço é alto ou é baixo para o que ela vale. Maravilha. E, Greg, me fala, você teve alguma outra dificuldade, por exemplo, sua família, quando você começou a investir em ações, sua família te apoiou? Disse, cara, continua isso mesmo? Ou ficaram mais reticentes para ele vai apostar dinheiro agora? Como é que está funcionando esse negócio? Rapaz, nenhum nem outro, para falar a verdade. Eles foram meio que alheios a isso, né? Minha família nunca se interessou muito por essa parte de investimento. E foi uma coisa que eu fui aprendendo por curiosidade mesmo. Eu vi que eu gostava, né? Vi que era um hobby meu e fui me aprofundando nos estudos. Mas nunca teve nenhuma reprovação e nenhum suporte, assim, diria deles. Foi uma coisa meio que tá ali, pronto. Indiferente da Indiferente, Eu tô parando para pensar que é o seguinte, isso acaba... Ruim é quando é contra, né? Ruim é você dizer assim, não investe, não faça isso. Compre terreno. Mas se está sendo diferente, pelo menos não está atrapalhando. Agora, ainda assim, você acha que, por exemplo, o fato da sua família ter sido diferente, como tantas famílias no Brasil, que, poxa, não, são alheias, não entendem como funciona, não têm interesse em aprender tanto, acaba sendo algo para essas famílias de maneira geral, que não tem uma pessoa como você, que vai atrás de aprender a investir, que no longo prazo é ruim para a família, porque eles não vão aprender a fazer o dinheiro render mais, não vão aprender a, por exemplo, criar uma segunda renda por meio de proventos, não vão ter uma segurança, uma tranquilidade financeira, uma estabilidade financeira melhor, porque simplesmente ninguém da família teve interesse em aprender sobre investimento, todos foram alheios. Será que isso pensando de maneira geral no Brasil, nas pessoas que não investem, Sim. Isso é algo negativo? Como é que você enxerga isso? Com certeza é negativo, né? O conhecimento abre muita porta para você saber o que você fazer com o seu dinheiro. Eu vi vários exemplos dentro da minha vida
de pessoas que eram excelentes profissionais, mas não tinham essa gestão financeira boa, né? Sim. E aí podiam ter uma situação de vida muito melhor hoje em dia. Então é importante sim você ter esse conhecimento, você saber como investir, para você ter essas ferramentas, para chegar lá nos seus objetivos, né? Planejar e saber aproveitar as oportunidades. Maravilha. E falando de renda passiva, de investimentos, que você falou que começou justamente por conta disso, né? Pensando nos proventos, pensando em receber renda passiva. Você é advogado, né? Advogado imobiliário e da área imobiliária. E o que você enxerga da importância de saber investir para quem é, como você, autônomo, né? E recebe uma renda que não é estável todos os meses? Sim. Qual a importância de investir para uma pessoa como você, ou como dentista, ou como médicos, que não tem uma receita previsível todos os meses? Sim. Na verdade, assim, eu sou assalariado, mas eu considero que a maior parte do que eu ganho vem de honorários, né? De causas que são mais imprevisíveis. Mas, assim, eu quis aprender essa parte dos proventos, né? Da renda passiva para criar outra fonte de renda, como você disse. Então, desde o começo da advocacia, quando eu tinha acabado de passar na prova da OAB, eu já via gente comentando que a advocacia é difícil, a advocacia é instável, é isso e aquilo. Então, foi outra coisa que me deu um estalo da virada financeira, dessa mentalidade, né? Aí eu comecei a pensar em construir um patrimônio que me gerasse também renda. Para, se eu precisar, estar ali uma renda todo mês extra, para ajudar com minhas despesas, enfim, fazer outras necessidades, o que for. E foi aí que surgiu também essa demanda pelos proventos, né? Pela renda passiva. Hoje em dia, eu invisto principalmente com foco na aposentadoria. Mas como tem essa renda passiva, se eu quiser, está ali. Aquele dinheiro extra entrando no mês. Eu procuro não usar, mas existe aquela disponibilidade. Isso é bom para mim. Sim. Perfeito. E você falou que pensa em investir, você investe focado em aposentadoria, que é uma coisa rara, pessoal. Ninguém pensa assim, com 30 anos eu quero ter mais dinheiro para quê? Para pensar na minha aposentadoria. Ninguém. Exato. É muito raro você encontrar alguém que abaixo dos 30 pensa em aposentadoria, pensa em receber uma renda passiva. E aí, traduzindo para o pessoal, você não precisa depender do INSS, você não precisa ter uma previdência necessariamente, não que seja algo ruim, você tem uma previdência privada, mas você não precisa depender unicamente da previdência privada, pensando no futuro, pensando em se aposentar até mais cedo do que os 60 anos ou 65 que o governo estipula para você. Você consegue fazer isso investindo todos os meses, criando a consistência, criando com seus investimentos um patrimônio relevante que vai estar trabalhando por você, enquanto você faz qualquer outra coisa, e aí vai estar gerando renda passiva para você. E não é uma renda passiva que você só vai receber daqui a 30 anos, 40 anos. Você hoje já recebe renda passiva, né? Exato, exatamente. Então você hoje já recebe renda passiva. E aí a pessoa, quando ela começa a receber essa renda passiva, ela tem duas escolhas. A primeira, ela pode gastar esse dinheiro, estou recebendo esse dinheiro extra, vou gastar. A segunda, ela pode reinvestir esse dinheiro, que aí agora, junto com o que ela já investe todos os meses, o aporte dela, ela consegue aumentar o dinheiro que vai estar sendo investido, que vai estar trabalhando para ela, aumentando o patrimônio dela e aumentando, consequentemente, o dinheiro que ela vai receber no próximo mês, no próximo ano. A renda passiva dela vai crescendo consistentemente ao longo do tempo. Perfeito. Excelente, Greg. E uma dúvida, como você diria que foi... no caso, você participou, em 2019 você começou a investir e você participou de um treinamento também da Proventos. Foi um dos primeiros treinamentos que a gente fez. E como é que foi a sua experiência lá? Foi muito boa. Além de conhecer muita gente bacana, deu para aprofundar mais nessa parte de bolsa de valores, a questão técnica, né, de como analisar uma ação, os indicadores que você tem que analisar e você construir essa autonomia para ter mais decisões, entender como as coisas funcionam. Embora eu também recomendo que você tenha um apoio de uma casa de análise para fazer recomendações, mas você saber olhar um indicador, saber o que é um ROI de uma ação, saber o que é o PVP, o PL, né, o preço sobre lucro, como a gente chama, isso ajuda bastante, né? Você ter uma noção daquilo que está no mundo dos investimentos. Maravilha. A pessoa às vezes começa a investir, olha só para a cotação, né? Exato. Olha só para o preço, a Petrobras está R$12, opa, caiu para 5, opa, subiu para 26. Não é só o preço da ação. Aquele preço está refletindo uma empresa que tem ali por trás, que tem um negócio, que está vendendo, que tem clientes, tem produtos, né? Tem margem de lucro, que uma empresa é melhor que da outra, está crescendo, que a empresa está crescendo mais do que a outra, tem endividamento controlado, que em umas vai ser mais controlado, na outras vai ser um endividamento mais prejudicial. Como é que você sabe disso? Você tem que olhar justamente como você falou, né? Os indicadores daquela empresa.
E aí, como é que a pessoa... Você falou também de casa de análise. Como uma casa de análise pode ajudar o investidor a conseguir escolher seus investimentos melhor, você acha? Beleza. A casa de análise é uma empresa que faz análises, como o nome diz, né, de investimentos, e vai lhe dar recomendações. Elas montam uma carteira, tem uma carteira de dividendos, então compre essas ações até tal preço. Enfim, vai fazendo essas recomendações. E tem os relatórios que vão explicar o racional por trás daquelas recomendações, como é que eles chegaram àquelas decisões. E aí isso dá um apoio muito grande, porque embora a gente estude para ter esse conhecimento básico, mas ali são profissionais do mercado financeiro. Sim. Então são pessoas que estudam para fazer projeções de como é que vai estar aquela empresa, como é que vai estar a economia daqui a alguns anos, e aí fazer uma indicação mais segura. E é importante falar também, eles não vão errar, então não, eles vão errar, todo mundo vai errar, ninguém sabe o futuro, né? Até parafraseando aquela cena do Lobo de Wall Street, não importa se você é Warren Buffett, Jimmy Buffett, ninguém sabe para onde é que a ação vai, mas você faz uma projeção com base em os fatores que estão à disposição. Mas a casa de análise é importante por conta disso. Ele vai dar um direcionamento mais técnico e argumentos para o que você tem que fazer. Legal. E a pessoa consegue fazer isso por conta própria, né? Ela pode analisar as próprias ações e tomar decisões. Exato. Ela pode fazer isso com suporte, digamos assim, como se fosse uma bengala, tá aqui uma ajuda. Tem as casas de análise que vão te dizer, cara, o caminho mais rápido é esse aqui, tem essas ações aqui. Você não é nem obrigado a comprar aquela ação que eles estão sugerindo. Mas você pode, pelo menos, se eu vou analisar 5 empresas essa semana, vou escolher algumas que estão aqui na casa de análise, por exemplo, que vai facilitar a minha vida. De repente já é mais direcionado naqueles conceitos que eles colocam. A pessoa também pode delegar os investimentos, né? Tem gente que não tem paciência ou não tem tempo, em muitos casos. Imagina a pessoa que trabalha 60 horas por semana, 70 horas por semana, um empresário, um médico. Exato. Não tem tempo, às vezes não tem interesse em aprender e prefere delegar isso. Exato. E essa pessoa ela tem diversas alternativas também, né? Ela pode hoje, o caminho mais tradicional no Brasil é o gerente do banco. Só que aí o gerente do banco pode ser que ele te indique um produto que seja melhor para o banco e para a convenção dele do que de fato para você. E aí não é criticando a profissão, mas é como o mercado funciona, né? Hoje o gerente do banco ele é comissionado pelo produto que ele te indica. Tem um assessor de investimentos. E o assessor ele também tem duas possibilidades. Ele pode ser comissionado pelo produto ou ele pode receber parte do patrimônio do cliente, que é o que a gente chama de fee-based, né? Então você tem a porcentagem do patrimônio do cliente e parte desse patrimônio é como se fosse a taxa que o cliente está pagando. Pode ser 1% ao ano, pode ser 0,8%, 0,6% ao ano. É uma porcentagem e aí você elimina, né, ou pelo menos diminui drasticamente o conflito de interesse. Tem também o consultor de investimento, que o consultor ele tem a possibilidade de trabalhar por meio de diversos... Ele tem a liberdade de trabalhar como ele achar melhor em termos de remuneração. Ele pode cobrar um valor específico para uma consultoria, ele pode te ajudar a investir seu dinheiro no modelo fee-based, que é esse modelo de ter uma pequena taxa sobre o valor do patrimônio total do cliente, que ele está te orientando a investir. Então a gente percebe que o investidor ele não está sozinho. Ele não precisa, é claro, ele pode, se ele quiser, por conta própria, pesquisar, analisar e investir. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Se ele não tem tempo, não tem interesse ou tem alguma insegurança, ele pode buscar um consultor de investimento, ele pode buscar um assessor, buscar alguém que o oriente ou até mesmo contratar uma casa de análise que vai dizer para ele diretamente, cara, essas ações aqui estão boas, pode comprar. E aí vai dar análise dele de saber se isso é melhor ou pior para ele. E como é que você equilibra, Gregório, você hoje tem a renda ativa que vem do seu trabalho, Isso. Renda passiva que vem dos seus investimentos. Como é que você equilibra hoje quanto você vai investir todos os meses? Você tem uma porcentagem definida? Como é que você faz isso? Quando eu comecei, que eu estava me acostumando, era 10% do salário. Aí foi aumentando, consegui aumentar para 20% e hoje é basicamente isso. Mas assim, 20% é o que eu vou colocar todo mês, fora o que eu ganho do extra. Sim. Normalmente o que eu ganho extra ficaria metade para investir e os outros para fazer outras coisas, né? Outra parte para fazer outras coisas. Então é mais ou menos por aí. Mas isso varia muito de acordo com a situação do mês, né? Das oportunidades, o que é que tem para investimento, essa coisa toda. Vai variar bastante. Perfeito. E você investe, mas você investe todos os meses? Todos os meses. Maravilha. E por que você faz isso? Por que você tem essa consistência? Porque vai fazer os juros compostos de trabalharem de forma meio que mecânica, assim, né? Porque eu estou pegando ali o que chega, estou pegando mais dinheiro, colocando mais dinheiro, então vai fazer sempre estar aumentando, né? Em vez de eu ficar esperando,
Até porque a gente nunca vai saber quando é o melhor momento. A gente só tem como saber qual é o momento mais oportuno para comprar olhando para trás, né? Sim. Mas ninguém tem esse poder, infelizmente. Então a gente tem que fazer essas aplicações com consistência, esses investimentos com consistência por conta disso. Até estatisticamente já foram feitos estudos mostrando que as pessoas que hipoteticamente, se tivessem feito aportes nos maiores momentos de queda, né, de determinados ativos, elas teriam uma diferença muito pequena em relação às pessoas que estão investindo ali consistentemente todo mês. Então, perfeito. Isso ajuda bastante a essa decisão de investir todo mês. Perfeito. Constância é melhor do que time, né? Constância é melhor do que time. Inclusive porque o fator mais importante na fórmula de juros compostos é o tempo, né? Maravilha. Que quanto mais tempo você investe, maior vai ser o patrimônio que você vai ter. Isso, exatamente. Agora, Greg, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. A pessoa vai dizer em muitos casos, quem está assistindo de repente vai pensar assim, mas esse cara não vive, esse cara só pensa em dinheiro, esse cara só está pensando em investir todo mês, como é que ele vive? Como é que ele sai com a namorada, ele vai para algum lugar ou ele está só em casa guardando dinheiro? Então o pessoal pensa que quem investe não consegue viver, né? Não consegue ter qualidade de vida. E aí qual é a sua percepção em relação a isso? Você que investe todos os meses, você está abrindo mão de sua qualidade de vida hoje? Não, assim, eu sou um pouco rigoroso, mas eu não abro mão. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, certo? Porque se você for se privar completamente das coisas que lhe dão prazer, né? Que, por exemplo, que não são necessárias para você viver, de certa forma, como comer, enfim. Mas se você privar das coisas que você gosta, não tem também porque você está vivendo, né? Fica uma coisa meio cinza, uma vida meio cinza. Então, o ideal é que você equilibre as duas coisas. Você acha uma parte ideal do que você consegue poupar todo mês, mas que você também consiga aproveitar. Aí você... Agora, investir, quando você começa a investir, aí você começa a ver que tem muitas coisas ali que são supérfluas, que são desnecessárias, que realmente você poderia baixar. Eu poderia estar saindo menos do que eu poderia estar consumindo menos em bebida alcoólica, né? Até para a sua saúde mesmo, é uma coisa melhor. Então, você vai vendo coisas que dá ali para cortar, mas que vão conviver harmonicamente, né? São escolhas que vão conviver harmonicamente com outras que lhe dão prazer. Maravilha. Tem até o caso de uma aluna do treinamento, né, da mentoria Proventos, uma aluna da turma Singulares, que ela percebeu, conforme ela começou a investir, ela disse, poxa, peraí, eu tô com um vestido aqui que tem tanto tempo que está guardado no meu guarda-roupa, eu não uso para nada, tá só acumulando poeira, por que eu não pego esse vestido, vendo ele e uso esse dinheiro para investir? Então, quer dizer, era uma coisa que se ela não tivesse investindo, ela não teria... Peraí, por que eu tenho esse vestido antigo aqui que está só acumulando poeira? Exatamente. Então, é isso que você falou. Quando a pessoa começa a investir, ela começa a se tocar. Peraí, por que eu estou gastando com isso se eu poderia estar... Dessa maneira eu economizo dinheiro. Por que eu tenho tanta coisa parada na minha casa que eu não preciso, se eu podia me desfazer delas, colocar o dinheiro para trabalhar para mim e ter uma aposentadoria mais confortável, ou ter uma segunda fonte de renda que me dê mais tranquilidade. Ou uma segurança, né? Um dinheiro guardado. Ou mais segurança, um dinheiro guardado, né? Que foi justamente essa questão dos instrumentos que eu tinha parado, dos equipamentos. E aí, desculpa me interromper, só fazendo um gancho com o que eu estava falando antes, eu tinha uma guitarra, eu peguei uma guitarra mais barata. Tinha uma guitarra boa, né? Uma Gibson, e depois passei para uma guitarra mais barata que atendia as minhas necessidades. Ainda assim, eu usei o dinheiro para fazer outras coisas, do amplificador, dos pedais que eu usava pouco, né? Maravilha. E eu até vou falando desse assunto, falando da parte dos proventos, né? Você investir, de você receber essa renda passiva. E aí, esclarecendo para o pessoal, né? Renda ativa é aquela que vem do seu trabalho. Você trabalha ativamente e você recebe dinheiro, né? Eu sou médico, eu trabalho, eu faço plantão, eu recebo dinheiro. Renda passiva é aquela que vem quando você não precisa trabalhar para gerar aquele dinheiro. Você tem um apartamento que está sendo alugado, se você trabalha ou não trabalha naquele mês, o inquilino vai te pagar o aluguel do mesmo modo, né? Pelo menos é para ser assim. Exato. Idealmente, se ele não atrapalha a sua vida, ele vai pagar o aluguel. Então você está tendo uma renda que não está vindo direto ao seu trabalho. Mesmo modo quando você investe em ações. Você é sócio da empresa, ela lucra, parte do dinheiro vai para você. Mas eu estou viajando, eu estou fazendo o que você quiser fazer, o dinheiro vai estar caindo na sua conta. Fundos imobiliários é a mesma coisa. E aí, para a pessoa que a gente falou, né? Pessoas que têm uma renda mais oscilante, um médico, um autônomo, um advogado, que tem uma renda mais oscilante, né? Para essa pessoa ter uma renda passiva é extremamente importante. Por quê? Porque
Se no mês ela teve algum problema de saúde e ela trabalha menos, Sim. a renda dela cai drasticamente. Se ela, por algum motivo, vai viajar, a renda dela vai cair drasticamente. Então ela fica tendo que correr atrás da cenoura, né? Por quê? Porque se ela parar de trabalhar, opa, peraí, tô sem dinheiro agora. Então, conforme ela vai criando essa renda passiva, ela cria um colchão financeiro. O mínimo que ela vai ganhar no mês é aquele dinheiro ali que está vindo da renda passiva dela. Se no mês ela trabalhar muito, ela vai ter aquela renda passiva mais um bocado. Se ela trabalhar pouco, ela vai ter aquela renda passiva como piso. Então, quer dizer, ela consegue ter muito mais segurança, muito mais estabilidade financeira na vida dela e da família dela, consequentemente, porque ela simplesmente se planejou e começou a construir essa segunda fonte de renda através de seus investimentos. E que dica você dá, Greg, para a pessoa que quer começar a investir, que está com alguma insegurança, porque está trazendo uma estatística interessante. Hoje no Brasil, 11 milhões de pessoas que têm condição financeira de investir, ou seja, são pessoas que não é como se estivesse passando por necessidade financeira. 11 pessoas que têm condição, estão prontas para investir, não investem por falta de conhecimento ou por insegurança. Né? São as duas principais barreiras hoje no país para quem quer começar a investir e já tem dinheiro para isso. Para você, que dica você dá para essa pessoa de começar a investir? Como é que ela pode fazer para vencer a insegurança ou buscar mais conhecimento para ela vencer essas barreiras e de fato investir? Estudar, evidentemente, você vê assim, quais são... Porque assim, existem vários tipos de aplicações, vários tipos de investimento. E existem investimentos que são os investimentos para as pessoas ou para aquele dinheiro que você não sabe o que fazer com ele. Sim. Então, você achar esses investimentos, um tesouro Selic da vida, que você pode resgatar a qualquer momento e é seguro, né? O governo que está lhe garantindo aquilo, um CDB de um banco grande, essas coisas. Então, você coloca aquele dinheiro ali enquanto você vai estudando mais. Você estuda o básico para saber onde colocar, para você ter esse conhecimento, você ter essa autonomia, e depois você vai aprofundando sobre outras coisas mais complexas que você pode fazer com o seu dinheiro, dependendo dos seus objetivos. Mas assim, o importante é começar. Também não demore muito. Assim, começar é melhor do que não fazer nada, claro. Mas não demore muito. Ache um tipo de investimento desse seguro e comece ali aos poucos e vai estudando mais sempre. Maravilha. E eu até diria, em relação a isso também, que a gente chama do trilema dos investimentos, né? Que é segurança, rentabilidade e liquidez. Fala dos dois principais para quem está começando. Quando você vai começar a investir, e todo mundo vai logo para o terceiro, que é a rentabilidade. Não, tem que fazer dinheiro render mais. Yuri, onde é que o pessoal me procura, manda no Instagram, no WhatsApp. Sim. Yuri, como é que eu faço meu dinheiro render mais? Qual é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento? O pessoal quer ganhar dinheiro rápido. Só que ninguém vai atrás de saber o que é segurança e saber o que é liquidez. Então, você que está começando a investir, cara, vai no feijão com arroz, procura segurança em primeiro lugar, procura liquidez em segundo lugar, certo? Ou seja, poder resgatar o seu dinheiro quando você precisar, não arriscar dinheiro que você tem e precisa por dinheiro que você não tem e não precisa. Vou até repetir isso porque é uma frase de Warren Buffett, né? Nunca arrisque dinheiro que você tem e precisa por dinheiro que você não tem e não precisa. Então procura focar em segurança e liquidez, ou seja, a capacidade de resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, quando você precisar, porque quando você passar por uma emergência, você vai precisar desse dinheiro o mais cedo possível. Então tenha muita liquidez, tenha segurança, comece aí. Depois você vai atrás de investimentos que possam render mais, fazer o teu dinheiro render mais do que ele rende hoje. Tá bom? E o primeiro passo, como o Greg falou, é começar. Né? O principal fator nos investimentos, nos juros compostos, é justamente o tempo para quem quer investir e ter uma tranquilidade maior no futuro. E, Greg, o que já aconteceu na sua vida que você não esperava ou te surpreendeu de maneira positiva depois que você começou a investir? Rapaz, uma pergunta meio difícil, bem específica. Mas eu diria assim, o próprio aumento do patrimônio, né? Desde quando eu comecei, já consegui aumentar 6 vezes. Caramba, 6 vezes? Não foi assim, só o que eu tinha investido inicialmente, foi o que eu fui colocando depois, claro. Né? Mas você vê essa evolução é muito bom, evidentemente. Todo mundo quer ver o patrimônio aumentar. Né? Então você ter mais segurança, ter mais liberdade, né, para fazer o que você quiser, é muito bom isso. Maravilha, ter mais segurança, mais liberdade para fazer o que você quiser e ver aquele dinheiro que você colocou ali que no começo era pouco. De repente a pessoa... Yuri, mas eu tenho pouco dinheiro para investir. Dá para você investir com R$10, dá para investir com R$100, Exato. Com R$1.000. A pessoa colocou, poxa, Yuri, só tenho R$5.000. Aí coloca 5.000. Só que depois que ela vai investindo mais R$500, seja quanto for, seja 200, seja 2.000, todos os meses. Passou um ano, que o tempo vai passar de todo jeito, né? O Natal vai chegar, pessoal. Vai chegar dia 25 de dezembro, vai chegar Carnaval do ano que vem, o tempo vai passar. Então, você chegar nesses momentos, você tendo aquele dinheiro que vai te dar uma segurança, que vai te dar uma tranquilidade,
é muito melhor do que você chegar nos momentos que você passa por uma emergência e você simplesmente não ter esse dinheiro, não ter de onde tirar. Até porque quem tem caixa, né, tem muito mais oportunidades. Você paga as coisas com desconto, né, quando tem um desconto melhor. E que é outra coisa que você aprende por educação financeira, né, você saber quando é melhor parcelar ou não a compra. Tem várias dessas nuances. Né? Perfeitamente. E pegar os dois pontos que você falou aí. Sobre parcelar ou pagar à vista, né? Muita gente tem a dúvida. Pô, Yuri, é melhor parcelar ou pagar à vista? A gente desenvolveu justamente na Proventus uma planilha que ajuda o pessoal a saber quando é melhor você parcelar ou pagar à vista. E a diferença que você tem entre quando você sabe isso e quando você não sabe isso é gritante. Né? Tem gente que estava entre fazer uma aplicação, desculpe, não é uma aplicação, entre comprar uma coisa que podia ser parcelado ou pagar à vista, e a diferença era de 50% no valor, só que a pessoa não sabia calcular isso daí. Né? Então, se você sabe calcular, você vai saber quando é melhor você parcelar ou você comprar à vista. Então, você quer essa planilha? Fala comigo nas redes sociais, fala comigo no Instagram, @Yuri_Wagner, para eu poder passar isso para vocês. E a segunda coisa que você falou que chamou atenção é que, por exemplo, quando a pessoa ela tá sabendo investir, ela tá sabendo ter tranquilidade, tá tendo essa condição financeira de ter mais tranquilidade, quando ela passa por uma emergência, ela consegue se sair da melhor maneira possível. Né? Ela não precisa pegar empréstimo, algo assim. E mais, quando chega no ponto que ela está com mais dinheiro e está fazendo caixa, como você falou, que é aquela reserva de oportunidade para você aproveitar uma crise do mercado financeiro, ou crise do mercado imobiliário, ou seja, qual crise for, e você conseguir comprar ativos de maneira mais barata, a um preço menor. Peraí, imagina que eu posso comprar um apartamento de luxo incrível por R$1 milhão. E aí acontece uma crise imobiliária e aquele apartamento cai para R$500 mil. Opa, peraí, agora é muito melhor, eu vou pagar metade do preço pelo mesmo bem. Não é que o bem mudou, é o mesmo apartamento, no mesmo bairro, na mesma cidade, só que agora eu estou pagando metade do valor nele. Por quê? Porque é uma crise imobiliária, o dono daquele apartamento está desesperado querendo vender. O mesmo acontece no mercado financeiro. Quem possui as ações, que tem dinheiro em ações e não se planejou, ou tem insegurança em relação a investimentos e está com muito dinheiro em ações, por exemplo, quando vem uma crise, como veio a crise de 2020, e o dinheiro que aquela pessoa tem investido despenca, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai vender as ações, porque ela está precisando do dinheiro com urgência. Exato. E aí, quem tem dinheiro, reserva de oportunidade, ou caixa, como a gente chama, aproveita e compra barato. Né? Compra barato. O que aconteceu na pandemia? As ações caíram 40%, 50%. Exato. Pouco depois se recuperaram quase 100% do valor. Então, quer dizer, você tem uma rentabilidade de quase 100% em mais ou menos um ano, é quase que impossível, né? É uma coisa absurda. Por que acontece isso? Porque ciclicamente no mercado vão acontecer crises, vão aparecer oportunidades. E quem tem caixa, quem tem reserva para passar por essas oportunidades e ganhar mais dinheiro, vai fazer isso e vai ganhar muito dinheiro. Exatamente. Perfeito. Gregório, para a gente fechar, então, a última dica que você dá para quem está querendo começar hoje. Não, entendeu o que o Gregório falou, quero começar a investir, faz sentido, também sou advogado, me identifico, quero ter uma segunda renda. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu primeiro passo hoje? Aprender onde é seguro colocar seu dinheiro, né? Um Tesouro Selic, um CDB confiável da vida, com liquidez diária, alguma aplicação dessa, e colocar ali e basicamente estudar. E você procura também um assessor de investimentos, né? Faz se quiser se aprofundar, tem os cursos da Proventus. E também, se for o caso, uma casa de análise para fazer as recomendações do que é que se adequa ali, você vai escolhendo. Mas claro que você tem que sempre buscar aquele conhecimento. Essa é a chave. Maravilha. Então, obrigado, Gregório, por participar do primeiro Provcast. Eu que agradeço. Maravilha. Então, pessoal, fiquem atentos, nos sigam nas redes sociais para participar, para ver os próximos episódios do Provcast. Valeu, Greg. Tchau, tchau.